Muito bom dia! Retornamos às aulas depois de um intervalo pequenininho só para tomar uma água, né, meu povo? Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo o mês de setembro, com muitas bênçãos em nossas vidas. Minha amiga Rosinha, que a Adriana, eu vou dizer para você a realidade. A gente tem que conversar agora, porque você não é mais criança, nem eu também, tá? Bom dia, Dulce! Então, a Rosinha, ela veio só de passagem. Ela não tá aqui pela gente, viu? Não, ela não tá. Eu sei, eu tenho que falar a verdade para vocês, tá bom? Ela não tá aqui de vez, ela tá de passagem. Ela não assumiu, não aceitou o retorno. Ela que não quis. Ouvi dizer que perguntaram se ela queria voltar para de manhã e ela disse que não. Que não suportava essas aulas da professora Érica. Chatice demais, negócio de química. Que preferiu o Alcides, o Jurandir. Bom dia, gente. Estou brincando. Nossa amiga Rosinha está aqui com a gente esses dias. Que história é essa, Rosinha? Tô te colocando aí no fogo. Gente, brincadeira. Atenção, Canavieira, Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da terceira série. Nós, ultimamente, viemos falando sobre reações orgânicas, né? E seguindo o conteúdo programático da SEDUC Piauí, que é o que todas as escolas seguem, né? A gente tem agora para falar sobre combustão e energia dos alimentos, tá? Então, de certa forma, também dentro de reações, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco de combustão, de combustível, como é que essas questões elas aparecem no Enem. Nós temos 2 exemplos respondidos para a gente conseguir fazer juntos, mas eu não gostaria que vocês só ficassem olhando para mim, certo? Então, o pessoal que está na escola e na sala de aula, peguem logo o caderno, o lápis, a borracha, a caneta. Se tiver lápis de cor, marca-texto. É sempre bom essas coisinhas coloridas que facilitam a nossa memória visual, tá? Porque toda a nossa memória ela é composta de várias partes. E a visual, a auditiva, a oral, faz parte, tá bom? Então, a gente precisa que vocês façam anotações mais didáticas possível para vocês. Para quando vocês pegarem aquela anotação, vocês saberem o que vocês anotaram. Porque se você for só no automático, a professora está botando um slide, eu vou anotar. De que adianta se depois tu pode pegar esse slide lá no site da plataforma? Tu está preocupado só em copiar. Presta atenção na aula, anota os pontos mais importantes. Entendeu? Anota os pontos mais importantes. Tá bom. Ô, pressão, véia doida. Dizendo que 5 minutos para fazer cada slide. Que tal? Para eu botar o slide e dizer assim, Fernanda, 5 minutos. Porque ela tem que copiar lindamente. Ainda disse que o Enem dela depende de mim. Que tal? Menina, que não é fácil, não. Alô, Santa Luz! Bora começar! Ó, o objeto do conhecimento de hoje, continuamos no âmbito das transformações químicas, tá bom? E o objetivo vai ser identificar equações que representem reações de combustão de carboidratos simples, combustíveis, enfim. Relacionar a obtenção de energia dos alimentos ao processo de respiração e calcular a energia produzida a partir do consumo de alimentos. A gente tem resolução de questão aqui durante as aulas e também, daqui a pouco, como diz o Caboclo, mas com pouca, a gente vai botar as questões também para casa. Não vou, Dulce. Que pressão é essa? Agora eu estou recebendo pressão de 2. Eu estou arrumada, moço. Olha aí.
Combustão, pois prepara a caneta. O que é uma combustão? Combustão é uma reação química em que ocorre a oxidação, seja ela completa ou incompleta, de um combustível por ação de um comburente liberando calor. Toda vez que eu vou falar de reação de combustão, eu mostro para vocês, eu lembro a vocês o experimento da vela. Já fez, não foi, Dulce? Já fez esse experimento da vela? Tá feio, Rosinha? É aquele que a gente acende a vela num pires, ó. Vamos ver se vocês já fizeram esse exemplo. Você acende a vela no pires. E aí depois, vala-me Deus. Olha que eu tô mexendo. Gente, que horror. Aí depois você vem e bota um copo. Você bota um copo em cima do pires. Tu entendeu que aí é um copo, né? Ficou claro. Depois de um tempo, vocês não fizeram. Minha gente, já achei isso. Vocês não estavam nas aulas de ciência, não. Vocês estavam na malandragem, na molecagem, né? Isso aqui é 4ª série, isso aqui, ó. Ixi, Rosinha, tem tanto tempo assim. Au! Tô brincando, gente. Gente, ninguém pode brincar. Meu Deus do céu, o senso de humor acabou, gente. Tá vendo aí, dona Dulce? Oh, meu Deus. Tá aí, ó. A vela apagou. Depois de um tempo, a vela apagou. Por quê? Ah, meu Deus do céu. A Dulce disse que o professor só fazia quando ela faltava, coitada. A outra desmascarando ela. Dulce, mulher, vimos isso na aula de ciência. Olha, pois olha, o professor Renato não está sendo desmoralizado, você tem aqui uma aluna. Quando eu digo que a unidade escolar Ubiraci, lá de Isaías Coelho, tem que botar uma foto da Adriana lá, imprimir assim, colocar lá no pátio, é porque, olha o valor que ela está dando para as aulas de química, professor Renato, ciências. A outra agora lembrou até o sobrenome do professor. Alô, Renato Rocha, de Isaías Coelho. Você deu aula de ciências para essas meninas e hoje elas estão aqui, prestes a fazer o Enem, lembrando do experimento da vela que você fez na sala de aula. Então, parabéns. Ó, gente, é justamente isso, Adriano, para tu ver como a memória... Eu nem cheguei perto desse negócio, não. Como a memória visual... ela está muito relacionada também a justamente como é que eu digo? A justamente o aprendizado. Quando você vê algo que é interessante, que é diferente, ou um experimento, uma coisa assim, fica na cabeça. É igual você ver coisa estranha, coisa ruim, né? Por exemplo, presenciei um acidente. Aquele negócio ali fica na sua cabeça, né? Porque, pelo menos, para mim, é uma coisa forte. Eu presenciei uma pessoa se cortando, um corte muito profundo. Então, é muito forte isso aí, então fica na nossa memória. E eu era o melhor professor, que é isso? Mulher, que palhaçada é essa, Dulce? Que tu vem bem aqui para minha aula dizer que outra é melhor do que eu. Não tô gostando disso aí, não, viu? Bora encerrar logo essa conversa, eu vou bloquear o chat. Eu vou... eu vou controlar. Eu vou controlar tudo, vocês não vão conseguir falar nada. Olha a outra. Você tava, Dulce, foi no mesmo dia aquele ferro da folha amassada num copo com a bacia cheia de água. Gente, ele era bem legal. Mas não precisa dizer também que era o melhor professor, né? Na minha cara. Pelo menos esconde, Dulce. A vida é assim, a gente não precisa jogar a verdade na cara da outra, não. Porque, sinceramente, é muita humilhação. Tá vendo, Rosinha? A outra disse que não tava e a outra birrando. Eu achei que eu era surtada, mas ela é mais que eu. Mulher, o que é isso? A Dulce está dizendo que não estava na aula, a outra está dizendo que estava. Olha, isso aí dá um fuxico grande, viu? Teve um dia
Teve um dia na escola que eu trabalho, no trabalho. Teve um dia que eu faltei, avisei que ia faltar, um problema de família. Aí, o rapaz do ensino fundamental foi me procurar no ensino médio. Quando ele chegou na sala da coordenação, aí a coordenadora perguntou: e a Érica? Ele disse: não tá lá não. Quem tá é fulano de tal. Tá lá passando um filme. Ela, mexendo no celular, escutou que eu estava lá passando um filme. Foi lá na sala, quando voltou, não encontrou a Érica. Rapaz, tu disse que a Érica estava lá. O fuxico já tinha rolado, que ele tinha me visto na escola. E a outra coordenadora me ligou: como é que você está aqui, não veio da aula? Eu digo: gente, eu não estou aí. Foi tipo isso, viu, Dulce? Se, gente, eu não estou aí. Pelo amor de Deus, eu não fui aí. Mas, pra tu ver, ó, o telefone se enfiou um negócio sério. Ó, tá dizendo até onde é que ela sentava. Gente, ó, esse povo fuxiqueiro. Não vou teimar. Tu sentava mesmo no canto da parede. Larga de teima. Tu pode não lembrar, mas tu tá. Gente, casos de canal. Tem um caso de família? Érica Rocha, na apresentação das turmas da terceira série. Eita, meu Deus. Diretamente do núcleo de Isaías Coelho. Viu? Eita, vocês são uma graça. Olha, não, sério mesmo, para aguentar todo o rojão, tem que ter senso de humor. Tem não, Dulce, às vezes acaba cedo, sabia, mulher? Pode comprar aquelas cruzadinhas, aqueles caça-palavras, diz que é bom para evitar o Alzheimer. Diz que é bom, tá? Então eu sugiro. Não estou dizendo que... Entendeu? Só estou falando que é bom treino cerebral. Eu acho positivo, viu? Então, o pessoal lá de Canavieira, de Colônia do Gurgueia, não estão entendendo nada. Porque eles não estão vendo esse chat maluco aqui. Ó, gente, para com isso. Vocês estão se aproveitando do TDA da professora. Isso é errado, viu? Eu sou especial, então me tratem, por favor. Pois é, vou mesmo. Ora mais. Então, a vela acaba por quê? Porque acaba o comburente. Quem é o comburente? Ui! Quem é o comburente? É o oxigênio, né? O comburente é o oxigênio. Então, quando você acaba o comburente, você encerra a combustão, porque não tem como. Todo o oxigênio que tinha ali no ambiente, quando você coloca o copo, ele vai consumindo, o copo está tampando a entrada de ar, né? Vai sendo consumido, sendo consumido, sendo consumido. E aí, a vela apaga, não é isso? A vela apaga. Então, a vela apaga porque acaba o oxigênio. Tu proíbe com o copo, tu fecha o sistema para a entrada do ar atmosférico, né? Então, dona Dulce, se você não estava na atividade prática ou estava ou não estava, mas entenda, parece que eu botei assim, a véia. Olha, a véia. Meu Deus do céu. Não, a pessoa pegou a anotação dessa daqui. Quem era a professora, minha gente, tá escrevendo a véia. Ó, a vela. A vela acaba porque acaba apaga porque acaba o oxigênio. Tá bem? Então, toda reação de combustão, gente, ela vai envolver o combustível, o comburente e produtos como CO2 e água, quando essa combustão for completa. E quando ela for incompleta, ela pode ser de fuligem, né, e monóxido. São duas reações diferentes. Alguns livros, em algumas literaturas, a gente consegue trazer justamente isso, né? Eles mostram, na verdade, que a combustão semicompleta produz monóxido e a incompleta produz fuligem. Então, tudo dentro da incompleta. O importante é você saber que a completa
libera CO2 e água, porque é isso que o Eren quer, é isso que o Eren gosta, tá bom? Então, quando você vê um combustível, é porque ele vai ser queimado com o oxigênio, a reação de oxidação, a reação de combustão. E ele vai liberar energia. Então, o ΔH dessa reação aqui, como ele está do lado dos produtos, é um ΔH de valor negativo, ou seja, é um ΔH menor do que zero, ok? Então, a combustão se caracteriza pela oxidação. Então, você relaciona combustão com oxidação. E essa oxidação, essa combustão pode ser completa ou incompleta de um combustível por ação de um componente, né? E sempre libera energia na forma de calor. Tanto que você se aproxima de uma fogueira, como diz o caboclo, para sentir a quentura, né? Mas o que é isso aí? É a liberação de calor na queima da madeira, certo? Na queima da madeira. Então, entre os principais combustíveis orgânicos, principalmente, que é o foco da nossa disciplina, né? Estão o carbono, que são as substâncias orgânicas de um modo geral, tem o hidrogênio, tem o enxofre. O oxigênio puro é um comburente e o atmosférico, que tem oxigênio, também é outro comburente. Toda combustão, pessoal, isso aqui é importante. Deixa eu marcar isso aqui para vocês. Toda combustão, isso aqui eu gostaria que vocês anotassem, necessita de uma energia de ativação para acontecer. Sendo que não há reação a partir do simples contato entre os reagentes. Seja a combustão, seja a outra reação, tá bom? Então, é isso que vocês precisam entender. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí, viu? Copiem essa última parte. Eu marquei aí o início. Deu certo, né, Drica? É, de amarelo, bebê. Ela mesma. Tá bom? Deu certo copiar, né? Isso é muito importante. Você pode copiar também esse exemplo da reação de combustão. Então, lembre-se que a reação de combustão é também chamada de reação de oxidação. Tá bom? Então, vou dar mais um tempinho para você, relaxe. Cadê mesmo o pessoal de Pajeú do Piauí, de Canavieira, Colônia do Gurgué e Eliseu Martins? Eu, hein? Cadê vocês? Não me deram nem um bom dia. Também um oi, bota um emoji, uma mão assim, alguma coisa. É humilhação. Estava aí, ó, na aula. O quê? Teve aula do Caio, não teve? Aí estavam tudo na aula do tio Caio. Oi, professor. Bom dia, não sei o quê. Aí eu, né, Colônia do Gurgueia? Vocês são assim, né? Eu não podia elogiar vocês. A aula passada eu elogiei. Aí hoje, o que vocês fizeram comigo? Só o Bob Nelson.
Muito bem, muito bem. Vamos seguir, vamos seguir. Adriana já terminou também, né? Terminou, Adriana? Bora, minha irmã, ligeiro. É copiar, digitar, entendeu? Tudo ao mesmo tempo. Porque senão, pronto. Gente, você pode escrever bem e fazer um esquema aí no seu caderno da seguinte forma. Pega a palavra combustão, bota ela lá e puxa 3 setinhas. Ponto de fulgor. Ponto de combustão. E ponto de ignição. Você faz aí do jeito que você achar melhor. É só uma dica, porque eu vou começar a falar sobre isso, descrever. E aí é importante que vocês já tenham anotado pelo menos o esquemazinho, né? Quais são esses pontos cruciais? Então, olha só, o que é um ponto de fulgor, Érica? O ponto de fulgor, vou marcar aqui na mesma cor. O ponto de fulgor é a temperatura mais baixa na qual um composto se vaporiza em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável com ar. Então, às vezes, é difícil da gente compreender. Olha, eu ganhei um bom dia, meninas. Pois toma aí. Tá vendo os meninos de Colônia do Gurgueia? Me deram um oi, mãe Ismalia, bom dia. Então, ponto de fulgor é a temperatura mais baixa na qual um composto se vaporiza em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável com o ar. Com o tempo, a gente vai entendendo exatamente como é que funciona isso. Ponto de combustão. Ponto de combustão. É a temperatura na qual os vapores do combustível queimam ao contato de uma chama e continuam a queimar na ausência dela. Então, não precisa da continuação da chama, né? Eles usam a chama apenas como se fosse uma energia de reativação, e aí eles chamam isso de ponto de combustão. O ponto de ignição, que é esse aqui, ponto de ignição é a temperatura na qual o combustível entra em combustão, mesmo sem a presença de uma chama, apenas com o comburente. Tem um caso que ocorreu aqui em Teresina, e eu não sei, meninas, se vocês vão lembrar, na Avenida Kennedy, Presidente Kennedy, tinha uma... Hoje é outra loja de material de construção, mas tinha uma loja de coisas de casa muito famosa, Casa alguma coisa, né? Que tinha lá e era todo gradeado, não sei se vocês lembram. E uma senhora, uma moça, estava com uma criança, um bebê de colo, encostada nessa grade, esperando o ônibus à noite. E um fio de alta tensão caiu. Pronto. O que aconteceu foi que o corpo dela incendiou. Você lembra disso, não lembra? Incendiou. Foi no poste que ela estava encostada, né? E o fio de alta tensão caiu. E ela incendiou. A descarga elétrica foi tão grande que ela chegou à ignição. Entendeu? Então, esse aqui foi o ponto de ignição do nosso corpo. Sério, gente. Foi um caso que aconteceu aqui em Teresina. Então, a criança, se não me engano, isso me corrija se eu estiver errada, a criança foi lançada, né? Foi lançada, não chegou a queimar, a morrer, não. Só a mãe, né? Que incendiou, acho que foi da cintura para cima. Foi onde ela recebeu toda a descarga elétrica dos fios de alta tensão. Então, todas as vezes que você vê, o caminhão passou ali, derrubou os fios, não se aproxime. Não, porque a gente tem a mania do curió, né? Curiosidade, de ir lá para olhar. Não vá, não, porque até nós, seres humanos, temos ponto de ignição. Podemos pegar fogo.
viu? Então, não é só em contato com a chama. Quando a gente pega fogo em contato com a chama, aí é ponto de combustão. O ponto de ignição é quando a gente incendeia, mesmo sem a presença de uma chama. No caso dela, não houve presença de chama. Foi uma descarga elétrica muito intensa, que causou a própria ignição. Entendeu? Então, é muito perigoso. O conhecimento que vocês aprendem aqui em sala de aula, com o tio Caio, comigo, com as outras disciplinas, é para vocês levarem para a vida de vocês. Não é para se resumir aqui, tá? Então, tudo que a gente ensina aqui, tenta um pouco levar para o dia a dia de vocês. É algo realmente importante. Gente, agora eu vou fazer essa enquete aqui, tá, Gilson? Porque eu sou mesmo aleatória e aí o mundo que receba. Professora, o que a galinha disse para o galo? E aí? A Rosinha está se acabando de ir. O que foi? O que vocês acham? Eu não sei, não. O que foi, Fernando? Que a galinha disse para o galo? Ai, o Fernando disse que não é nada, porque a galinha não fala. Ô, Gilson, sabe qual é a resposta? Rosinha. Có. Patético, Gilson. Não. Por favor. Foi pior do que a galinha P3. P3, né? P3, sei lá como é. Que é mais antiga que essa daí. Por favor. Gente, olha que é isso. Vocês estão com piadinhas na aula. Gente, cadê o professor de vocês? Meu Deus do céu, não, corra feia. Acopiaram, né? A gente vai de 0 a 100 muito rápido, né? Falando de uma morte. E daqui a pouco que a galinha disse pro galo. Meu Deus do céu. Então, gente, como nós estamos falando de entalpia de combustão, a gente está falando das trocas de calor a pressão constante em processos de queima, né? Então, você já sabe que a entalpia é uma ferramenta para a gente determinar a quantidade de calor trocado. Então, essa variação aí de entalpia é a variação de calor desde o início do processo até o final. Então, por exemplo, quando a gente chega em casa, veio caminhando da escola para casa, quente, que a gente entra num lugar com ar-condicionado, você vai ter um choque térmico, porque você está com o corpo numa temperatura bem mais acima do que aquele ambiente. E depois de um tempo, a tendência é que o corpo entre em equilíbrio com a temperatura ambiente, né? Seja ela qual for. Adriana, as pessoas se aproveitam do meu déficit de atenção, tá vendo? Gente, vocês estão se aproveitando de uma pessoa especial. Sim, a entalpia de combustão é feio, viu? Deus castiga, ele tá vendo. A entalpia de combustão é uma ferramenta para o cálculo do calor liberado por um mol de combustível em um processo de combustão completa a pressão constante. Então, por muitas vezes, a gente tem tabelas que dão os valores de entalpia para a gente. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho um carvão com a variação de entalpia de combustão de menos 393,5 kJ por mol. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu queimo o carvão, eu vou formar CO2 numa combustão completa e vou formar também, vou liberar menos 393,5. Então, José Newton, ele não entrou para perguntar nada, para perguntar o que é déficit. José Newton, dificuldade, é negativo. Eu não tenho, tenho problemas, transtorno de atenção.
Não é transtorno na pessoa, não sou doida, não, José. É assim. Quer dizer, se bem que cada um tem um pouco de loucura. Tá bom. Então tá. Marca a presença sim, Felipe. Tem que ser, tem que mostrar que tá aqui. Pelo menos perguntar uma coisa, né? Mas não é transtorno. É só um problema que a pessoa não presta atenção nas coisas. Só isso. Metano. O metano é o CH4. É o famoso gás natural, tá? O gás natural, ou gás dos pântanos, gás natural, que é o metano, ele sofre também uma combustão. E aí ele vai sofrer a combustão sempre com oxigênio, ó. E além de CO2, ele vai produzir o quê? A molequinha de água. E aí, qual é a variação de entalpia na queima de um mol de metano? Gente, olha, terra de muro baixo, Rosinha, se eu te disser. Menos 802 kJ por mol, tá? Menos 802. Aí eu te pergunto, dona Dulce, carvão ou metano, qual deles libera mais energia por mol de combustível queimado? Primeira reação é a do carbono. Do carbono sólido. Tá ali a variação de entalpia de combustão dele. Menos 393,5. O metano, tá ali a reação de combustão, variação de entalpia menos 802 kJ por mol. Muito bem, dona Dulce. Exatamente. E dentre todos, qual é aquele que libera mais energia? Dentre todos aí, todos. Bora, minha gente. José Nilton pode dizer. Felipe, seu Gilson. Qual que libera mais energia de todos? Propano, menos 2.220. Butano, menos 2.878. Esses dois formam o que nós chamamos de gás liquefeito de petróleo, o botijão, lá na sua casa, que é o GLP. O octano, menos 5.471. Para quem não sabe, isso aqui é a gasolina. O etanol é o álcool, né? E o hidrogênio. Bom, quem libera mais energia por mol de combustível é a gasolina, que é o octano, liberando menos 5.471. Essa é o que libera mais energia, tá bom? Mas, muitas vezes, a questão pergunta... não está enxergando, desculpa, Dulce. A questão pergunta qual daqueles que polui menos. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar as reações aqui. Eu não sei se eu deixei o espaço. Deixei, não. Vamos montar as reações de combustão aqui para vocês, porque vocês precisam saber. E eu preciso montar de todas. Tá? Ó. Bora lá. Reação de combustão do carvão. Carvão mais oxigênio, produzindo só o CO2, gasoso. O metano, pessoal, CH4 mais O2, produzindo CO2 e água. Só que é o seguinte, esse espaço aqui não tá bom, não. Cada ideia. Vou aproveitar esse aqui mesmo. CO2 mais água. Agora a gente vai balancear. Quantos carbonos tem nesse combustível? Só um. Então, o coeficiente de CO2 vai ser 1, certo?
Quantos hidrogênios tem no metano? 4. Então, eu vou aqui na frente da água e coloco 2. Aí, eu acabo ficando com 4 oxigênios. Eu venho aqui e balanceio. Propano, reação com o oxigênio, toda combustão é isso. E quando é completa, libera CO2 e água. Tu tem que aprender pelo menos isso aqui. Viu? Que tu vai pegar o combustível, colocar para reagir com o oxigênio, vai produzir CO2 e água. A quantidade de carbonos do combustível é sempre o coeficiente do gás carbônico liberado. A metade da quantidade de hidrogênio é o coeficiente da água. E aí tu só fica para calcular o oxigênio. Então, eu tenho 3 no propano, 3 carbonos. Portanto, eu vou liberar 3 mols de CO2. Eu tenho 8 hidrogênios no propano. Então, venho aqui na frente da água e coloco 4. E aí, eu vou ficando com quanto? Vou ficando aqui 3 vezes 6, vezes 2, perdão, fica 6 oxigênios. Mais 4 vezes 1, 4 oxigênios aqui. 6 mais 4, 10. Eu tenho 10 oxigênios. Então, qual é o número que eu boto aqui na frente? 5. 5 vezes 2 dá 10. Pronto. Certo? Então, estou colocando aqui as reações de combustão para vocês verem como é simples. É repetitivo, tá bom? É bem repetitivo. Tá aí. Butano, também no mesmo esquema. O2, produzindo CO2, mais H2O, certo? Qual é o coeficiente do CO2? Bora, galera. Diz aí para mim, qual é o número que eu boto na frente do CO2? Depende total e completamente da quantidade de carbonos que eu tenho no butano. No butano são 4. Então, eu vou colocar o 4 aqui. Libera 4 o CO2. Muito bem, Felipe. E aí, em relação à água, como são 10 hidrogênios lá no butano, eu venho aqui na frente da água e coloco 5. Oxigênios, com quantos eu fiquei depois da seta? 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 1, 5. 8 mais 5 dá 13. Então, você vem aqui na frente do O2, bota 13 sobre 2. Toda vez que der número ímpar, é só botar ele sobre 2. Beleza? Muito bem, Felipe. O octano, que é a gasolina, ele vai queimar como? Com oxigênio, produzindo CO2, H2O. Certo? Adriana, tu dormiu aí? O que foi? Então, quantos carbonos eu tenho aqui no octano? 8. Então, coloco 8 aqui na frente do CO2. E hidrogênios, eu tenho 18 lá, coloco 9 aqui na frente. Vamos consertar agora o oxigênio. Não muito bom, né? 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. Então, fica 25. Deu número ímpar. Eu faço o quê, Adriana? 25 sobre 2. Simples assim, morreu Maria Praia. Vocês estão observando o padrão que tem nessa reação de combustão? Sempre com oxigênio, sempre produzindo CO2 e água. Tá bom? Muito bem, dona Dulce, gostei. O etanol, como é a combustão do etanol? Mesmo esquema. Mais O2, produzindo CO2 e água. Aí eu venho aqui para a quantidade de carbonos. Eu tenho 2 carbonos no etanol. Então, eu boto 2 mols de CO2 aqui. Tenho 6 hidrogênios lá. Então, eu venho aqui e boto 3. Então, muito cuidado que agora o oxigênio
tem oxigênio, ou o oxigênio, ó, doida. O etanol tem oxigênio na fórmula. Então, presta atenção, já tu copia. 2 vezes 2, 4. Mais, tem 3 aqui na frente da água, eu vou multiplicar pela quantidade de oxigênio. 3 vezes 1, 3. Aí ficou 7. Aí, Dulce, tu não vai cometer a besteira de botar 7 sobre 2. Sabe por quê? Porque tem um oxigênio bem aqui na fórmula do etanol. Então, se tu colocar aqui 6, né? Bota o número 3 para poder dar 6. Dá 6 oxigênios daí com um daqui. Dá 7. Se ligou? Pode também, tá bom? No final, pode também multiplicar tudo por 2. Não tem problema, viu, Felipe? Mas é porque você pode se deparar com isso na prova e eu prefiro ensinar assim, não é nem aparece também. Já o hidrogênio, interessante é que a queima dele produz água. H2O. Como eu só tenho um oxigênio lá do lado dos produtos, eu venho aqui e faço assim, ó. Boto 1 sobre 2. Beleza? Pois eu vou dar 2 minutos para vocês copiarem aí as reações de combustão, tá bom? Gente, bora voltar. Já copiaram, né? A Rosinha aqui, minha gente, fuxicando. Não sei se vocês ouviram. Fuxico, menina, aqui. É. Como é fuxico? Rapaz, aí, viu? Ô, Adriana, tu nunca terminou de copiar, Adriana. Ficar agoniadinha. Pessoal de Colônia do Gurgué, vocês já copiaram? Olha, a Dulce arrasa comigo, ela. Tá vendo? Eita, Dulce, é a segunda de hoje, né? A primeira, que o melhor professor, não sei o quê, não sei o quê. Aí agora, tá bom. Não vou nem olhar. Não, não olha não, mulher. Eu quero dar confiança pra Rosinha. Escorra da Rosinha bem que ela quer me tombar. Rosinha quer me tombar. Dizendo que eu tava dando atenção pra ti. Você é igual minha tia. Minha tia disse, tem um negócio pra me te contar.
Não vou tirar os pontos dela, não, porque eu reclamava quando ela botava só o zoião e não falava nada. Agora eu tô reclamando que ela tá falando. Não, deixa ela falar. Minha tia dizia assim, não me conte, Fuxico, que eu não quero saber. Mas como foi mesmo? Não me conte, Fuxico, que eu não quero saber. Mas como foi mesmo essa história aí? Ó, pessoal, então essas são as reações de combustão. Qual é o padrão? O padrão, que é o que você observa aqui, dentro dos hidrocarbonetos, que carboidratos são hidrocarbonetos também, né? Quer dizer, são polihidroxialdeídos ou polihidroxicetona. Felipe, é a intérprete. É porque ela causa mais do que a química, vocês já perceberam, né? Ela sempre quer nos chamar mais a atenção, gente. É porque ela é assim. Pessoal de Colônia do Gurgué, vocês viram ela lá, não foi? Lá em Bom Jesus? Foi, e os meninos disseram. Ô, mentira. Olha, mas os meninos disseram que viram ela lá. Diz que depois foi para uma festa lá. Estava tendo não sei o que da soja, ou era uma vaquejada. Diz que a Rosinha foi. O pessoal do canal embora, a Rosinha só curtindo lá em Bom Jesus. Ô, corra boa, princesa. Pronto. Deixou de fazer a faxina, ela. Mas não vai deixar a louça suja, não, que a massa sensitiva já disse que os espíritos vêm comer. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu, a gente vê cada uma. Eu vou te falar uma coisa. Reação de combustão. Então, todas essas reações aqui são reações de combustão completa, onde você observa a formação típica sempre de CO2 e água, CO2 e água, CO2 e água, CO2 e água, CO2 e água. Isso me permite Isso me dizer que de uma maneira geral, não, assim fica feio. Reação genérica, né? De combustão. Vou colocar assim. Reação genérica. Isso aí, Adriana, tu copia logo. Não vai printar, não? Reação genérica de combustão. Como é que é essa reação, Érica? Olha, funciona da seguinte maneira. Tu tem um combustível geralmente formado, combustível orgânico, né? Geralmente formado por carbono e hidrogênio. E aí tem uma certa quantidade de carbono, uma certa quantidade de hidrogênio. Mais o comburente, que é o oxigênio, produzindo uma certa quantidade de... Quem são os dois produtos da combustão completa? Sempre CO2 e água, certo? CO2 e água. Então, o que eu digo para vocês? A quantidade de carbono presente no combustível vai ser o coeficiente do CO2. E a quantidade do hidrogênio presente lá no combustível é só dividir por 2 para colocar na frente da água. E aí a única coisa que tu vai precisar descobrir é a quantidade de oxigênio. Mas essa é a reação genérica de combustão. É o combustível orgânico mais oxigênio, produzindo sempre CO2 e água. Beleza? Copiem isso daí. É verdade, Adriana. Então, deu para entender, né? A gente vê aí que a gasolina, ela foi o que mais liberou energia, né? Então, o que mais compensa para abastecer um veículo. Mas se você for observar, um mol de metano libera quantos mols de gás poluente, gás efeito estufa, gás CO2 na atmosfera? 1 mol, né? Para cada 1 mol de metano, 1 mol de CO2 na atmosfera. Para cada 1 mol de propano, 3 mols de CO2 na atmosfera. Para cada
1 mol de butano, 4 de CO2 são liberados na atmosfera. Para o octano, que é a gasolina, para 1 mol de gasolina, eu libero 8 mols de gás do efeito estufa, de CO2. Para cada 1 mol de etanol, eu libero 2 mols de CO2. O carvão, para cada 1 mol, eu libero 1 mol de CO2. Qual é o combustível mais limpo de todos os que estão sendo representados aqui? Qual é? Eu estou esfregando na cara de vocês. Qual é? Olha, a Rosinha está dizendo. Vocês sabem os sinais? Qual é o sinal aí, Rosinha, da resposta? Ei, Rosinha, mas aí também é difícil, filha. Aí também, aí tu lá, como é aí? Eu não estou dando na cara de ninguém, não, né? Gente, ó, pra mim, ó. Tô para... Oi, o que é isso aqui, não, né? Esquece esse... Nenhum dos dois. Felipe, Dulce e Adriana. Gente, é o hidrogênio. Ele não polui de jeito nenhum. Olha aí. O que foi que ele poluiu? Zero bolota, fi. Não lançou nada de gás de efeito estufa na atmosfera, não. Ele só lançou água. Tava assim, foi o único que eu não marquei. Tava na cara, esfregando nas fuças de vocês. Olha aí. Foi o único que eu não marquei que estava liberando CO2. Porque ele não libera CO2, ele libera água. Então, gente, por isso que a comunidade científica tem se debruçado nos estudos, no desenvolvimento de células de hidrogênio, né? Que são células de armazenamento de energia, né? A partir do hidrogênio. Agora é algo muito complexo, porque o hidrogênio também é perigoso. Ele é muito energético, o hidrogênio. E aí o risco de explosão também, né? Pois é, por isso que eu disse assim, tá na cara. O único que eu não marquei. Ave Maria, as pessoas não entendem meu raciocínio, Rosinha. A Rosinha entendeu aqui, mas também ai dela, né? E não entender, porque toda hora eu futuco ela, que ela não tem par, não. Então, pra mim, que ela tá dando é graças a Deus que se livrou de mim. Sei por quê. Ah, ela não quer, ó, sinalizar minhas lorotas. Ó, então, gente, quando isso acontece, toda reação de combustão é o quê? Exotérmica. Então, a reação de combustão sempre será exotérmica. Érica, mas lá no primeiro slide, tu mandou a gente copiar a última frase, até marcou em amarelo, que para acontecer uma combustão, eu preciso de uma energia de ativação. A energia de ativação, pessoal, ela funciona como uma faísca para que aquela reação aconteça. Por exemplo, o palito de madeira, ele não tem o fósforo. A gente tem a mania de chamar, me dá um palito de fósforo aí. Mas ele não tem fósforo, certo? Não tem fósforo. O fósforo é na caixinha, certo? O fósforo é na caixinha, lá na lateral. Se você não esfregar, não atritar o palito na intensidade correta, você consegue acender? Tu passar só assim, estivesse passando uma pena, o palitinho no fósforo, vai acender? Vai não. Porque há necessidade de uma energia de ativação, que é a faísca, digamos assim, necessária para que uma reação química aconteça.
tá? Então, se não tiver a energia de ativação, não acontece a reação. Por exemplo, para converter carvão, por exemplo, em diamante, quimicamente, olhando assim, pode ser possível. Mas a energia de ativação é tão alta que é impossível o homem fazer isso, tá bom? Então, toda reação de combustão é um processo exotérmico. Pessoal, vamos dar uma paradinha para tomar uma água e a gente volta já. Espero vocês!